Você já ouviu falar do estereotipo da mulher negra raivosa? Você sabia que esse estereotipo da mulher negra que é exaltada, que fala gritando, que sempre tá em uma briga, em uma rixa, ela também é uma faceta do racismo e que a palavra de Deus, ela também trabalha nisso? Eu estava estudando essa semana uma coisa chamada teologia negra. E eu descobri que os vídeos do Projeto Balaia, que eu venho falando para vocês de personagens negros da palavra de Deus, e como essa relação desses personagens com Deus, que esse objeto de estudo, né? Que alguns pastores, que alguns teólogos, existem pessoas que estudam isso na teologia, que é a teologia negra, né? Várias igrejas protestantes têm acesso a essas informações de personagens na Bíblia Negro. Mas como o evangelho é universal, e muitos têm medo de entrar na questão de identidade ideológica, né? Ou não tem bons olhos para esse lado de falar desses personagens, dessa representatividade que a teologia negra fala, eles meio que ocultam isso. E é interessante que na arte, né, visual, nas novelas bíblicas, como por exemplo a novela de Moisés, todos os personagens no Egito são brancos, dos olhos azul, quando na verdade o Egito é constituído por pessoas negras, porque fica na África. De certa forma não se fala da teologia negra, mas se nega a sua existência e a sua força. E hoje o nosso vídeo vai falar sobre essa personagem negra, continuar falando sobre ela, que é H, na parte da mulher negra raivosa. E vamos utilizar como base, logicamente, a palavra de Deus. Mulher negra, já pega ela aí. Lembrando que o Projeto Balaia, ele tem esse objetivo, né? Eu leio a Bíblia como uma mulher negra e falo de personagens negros para você, da periferia, da zona rural, que às vezes vai em templos e não vê aí esses personagens e acaba acreditando que a Bíblia não fala sobre a gente, sobre o nosso povo, mas ela fala assim. Já pega a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 4, e eu já vou ler para o vídeo não ficar longo. E ele possuiu H, aqui ele é Abraão. Cadê? E ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Amém? Eu estava estudando um pouco mais sobre H, meninas, e existem alguns relatos, algumas anotações hebreias, judaicas, que falam que ela não era uma escrava como todas as outras escravas. Ela não era uma serva como as outras servas, e sim uma princesa, filha de Faraó, que foi dada a Abraão no episódio 12 de Gênesis, que depois você vai ler como uma atividade de casa. E ela foi dada a Abraão depois que o Faraó viu agir do Deus invisível dentro dos seus palácios. Mas H, quando ela foi dada, não existe nenhum relato bíblico que registra que ela creu no Deus de Abraão ou que ela teve uma experiência pessoal com ele. Tanto que no capítulo 16, quando H, ela concebe, ou seja, quando ela é engravida de Ismael, a primeira coisa que ela faz é entrar no estereotipo da mulher negra raivosa. É ter uma atitude de menosprezo ou de desprezo a Sara. A Bíblia não relata que atitude foi essa. Mas se você for lá olhar a história do povo do Egito, a religião, a cultura, você vai lembrar que lá no Egito, ou vai tentar lembrar, né? Mas na frente, no livro de Êxodo, fala isso de forma claramente. No livro de Êxodo, fala isso de forma claramente. Quando fala das pragas do Egito, que atacam os vários deuses daquela civilização. Então, H, ela veio de uma sociedade que tinha vários deuses. Deuses tanto femininos como masculinos. E ela foi criada nesse sentido, né? Nessa atmosfera de várias divindades, do rio Nilo, do sol, do céu, da fertilidade,
da saúde. Cada deus, cada área tinha um deus específico. E ela tinha conhecimento disso porque, digamos que ela fosse uma princesa. No palácio, certamente, ela foi ensinada sobre esses deuses. Mas digamos que ela foi apenas uma serva. Ela também tinha noção desse Deus porque ela era do Egito. E ela tinha noção dessa cultura, dessa multiplicidade de deuses. Quando ela vai para Abraão, no capítulo 16, e concebe, engravida, eu conjecturo aqui que talvez Agar, por não ter tido ainda um encontro real com Deus, em algum momento ela acreditou que os deuses do Egito, que ela conhecia, eram mais fortes do que o Deus invisível. Porque se ela, uma mulher egípcia, de um povo egípcio, conseguiu conceber e dar o filho ao patriarca Abraão, e Sara, que dizia seguir ao único Deus, ao Deus invisível, que não tinha rosto, não conseguia conceber, então quer dizer que os deuses egípcios na cabeça dela, conjecturo eu, né, eram mais fortes do que o Deus invisível. Então, quando a Bíblia não destaca como foi esse desprezo de Agar, eu penso que pelo conhecimento dela, pelo entendimento dela, ela pode ter sentido um certo orgulho da sua ancestralidade, das suas entidades, dos seus deuses, e ter achado que em algum momento eles eram mais fortes do que o Deus de Israel. Mas aqui, no capítulo 16, se você vai ler um pouco mais na frente, Sara, ela ficou incomodada com esse comportamento de Agar, de menosprezá-la. Talvez ela começou a olhar torto, olhar com um olhar de superioridade. E a gente não vai focar em Sara aqui, porque Sara tem várias mulheres aí que falam sobre ela, vários livros escritos sobre ela. O nosso papel aqui é focar na mulher negra Agar. Porque somos Agar de certa forma. A Agar aqui, ela não tinha o temor do Senhor. Ela tinha visto o que ele tinha feito no palácio, mas ela não tinha uma relação com esse Deus. Ela não conhecia esse Deus. Ela não sabia nomear esse Deus. Porque tudo que ela conhecia de deuses era aquilo que foi passado para ela no Egito. Mulher negra, de repente você não conhece esse Deus que eu estou te falando aqui na palavra ainda. Você só ouviu falar das maravilhas que ele faz. Você já ouviu falar que ele muda, que ele cura depressão, que ele cura ansiedade, que ele cura medo, que ele transforma a vida, que ele se importa com a vida sentimental da mulher negra. Tem vídeos que eu falo sobre isso. Mas você, assim como Agar, talvez tenha um desprezo a esse Deus. Porque você só ouviu falar, só viu o que ele pode fazer. Mas na tua vida ainda não houve essa relação pessoal com esse Deus. E quando nós não temos esse encontro real com Deus, podemos cair no estereotipo que é racista, tá? Eu não estou defendendo que ele é real e que ele é algo certo, mas existe uma coisa chamada fruto do Espírito. E o estereotipo da mulher negra raivosa, eu nunca caí, porque eu sempre fui muito calma. Mesmo quando estou brava, você sabe que eu estou brava com alguém quando eu paro de olhar para essa pessoa. É o meu ápice de raiva, assim. Eu não olho para você, você não existe para mim no meu mundo, acabou. Mas não de ir para cima gritar. Mas eu tenho noção das minhas amigas negras, né? Da minha mãe também, da minha família, que esse acesso de raiva, essa vontade de se impor ao mundo, de gritar as suas razões, a sua ideologia, aquilo que você pensa. E aí a sociedade, muitas vezes, ela piora isso, porque quando uma mulher branca, ela dá a sua opinião, tudo bem, ela é uma mulher se expondo. Mas quando é uma mulher negra que fala, é raivosa, é Rochelle, existe um termo que eu esqueci, é saptaire, que era tipo um artifício da indústria do entretenimento europeu, norte-americano, para desenhar essa mulher em filmes como aquela mulher que grita, raivosa, que bate no esposo. E a Agar aqui, sem querer, ela acabou caindo historicamente nesse estereotipo, né? Quando desprezou Sara. Mas
Como é que você pode trabalhar isso em você? Lembrando, sabemos que isso é um termo racista, mas aqui estamos tentando evoluir com Deus, certo? Estamos tentando aprender com Deus como ser mulheres negras que seguem a sua palavra. Então não é normal uma mulher negra que lê a palavra de Deus, que está tentando obedecer o que está aqui nele, ser conhecida como uma mulher rancorosa, como uma mulher briguenta, como uma mulher envolvida em rixas. Não é. Não é. Isso não é empoderamento na palavra de Deus. Se você for em Jeremias, que é o meu livro favorito, capítulo 29, versículo 13, fala o seguinte, H, que me assiste. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Quando, mulher negra, você busca Deus de todo o teu coração e dá a Ele o domínio das tuas atitudes, das duas decisões, é natural que você deixe de desprezar as pessoas e estar em ambientes que tem muita confusão. A H aqui, ela não foi bênção. Ela estava no momento que ela deveria estar feliz, colocando felicidade na casa. Afinal, uma criança é uma bênção. Mas em vez de ficar feliz com o fruto do seu ventre e glorificar a Deus, como ela não tinha esse conhecimento de Deus e não estava buscando Ele ainda, aquela bênção que ela estava gerando, ela desprezou também naquele momento. Porque concorda comigo? No momento que ela deixa de focar naquilo que Deus deu para ela e começa a desprezar a sua senhora ou se sentir maior, tem aí uma falta de sensibilidade ou de encontrar-se em Deus, porque eu acredito, e é uma frase que eu sempre usei na minha vida, é que pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam. Se você se coloca no lugar de H, por exemplo, ela estava em outro país, em outra nação, com um Deus que ela nunca tinha visto, com um casal que dizia que seguia Deus, mas não tinha capacidade de esperar em Deus e utilizaram o seu corpo. Então ela tinha todos os motivos para ser uma mulher negra raivosa. Mas você vai ver nos próximos episódios que mesmo assim, mesmo com todas essas cargas emocionais, com esses traumas, com esse histórico de outros deuses, H, ela teve um encontro em um lugar improvável com o único Deus. Mas para o vídeo de hoje busque ao Senhor, entregue ao Senhor esse seu temperamento difícil, né? Se você é aquele tipo de pessoa que quando você chega no ambiente, mulher negra, todo mundo sai correndo, todo mundo te evita, não tem algo bom aí. Não tá legal. Não tá legal. Ah, Laila, mas eu sou assim mesmo, eu sou impulsiva. Entregue para Deus esse temperamento difícil e tente identificar na sua vida se tem alguma coisa que o Senhor já te abençoou, mas em vez de cuidar dessa bênção, você está se comparando com outras pessoas que têm outras vivências, que têm outros tipos de lutas, que talvez não enfrentaram as barreiras sociais que eu e você passam. Eu comecei o vídeo falando sobre a teologia negra, né? E uma coisa que eu aprendi quando eu estava estudando é que lá nos Estados Unidos isso é muito forte. Talvez é por isso que eu gosto muito das músicas de lá. Das próprias igrejas, né? Os próprios negros abrirem as suas igrejas, porque eles entenderam que a dor deles, a Bíblia também representavam, e quando o pastor branco deixava de falar sobre isso, ele também estava perpetuando o racismo. Então veja que interessante. Quando você identifica algo em você que precisa ser mudado, a própria palavra de Deus te mostra o caminho, né? O projeto Balaia existir e já mostra esse caminho para você. Não seja uma mulher negra raivosa. Não deixe ninguém colocar esse estereotipo em você. E como não ser, busque o Espírito Santo. Quando você ter o fruto do Espírito Santo na tua vida, você vai conseguir amar mesmo as pessoas que te perseguem. É louco isso, mas você vai conseguir amar. Você vai orar por elas, você vai entregar elas em oração e vai deixar Deus cuidar de todos os teus caminhos. E esse é o episódio 2 da série Roy, o Deus que me vê. Curte, comenta, compartilhe. O próximo episódio na próxima semana. Hoje minha língua tá demais, minha gente. Um beijo. Tchau.